Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo para todos vós. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo uma só carne. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis, capítulo 2, vou ler do versículo 21 ao 25, depois capítulo 3 do mesmo livro e versículo 7. Dizem assim: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: Esta agora é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Capítulo 3, versículo 7 de Gênesis. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e costuraram folhas de figueira e fizeram para si roupas. 25 de outubro de 2024, sexta-feira, aproveito para desejar para todo mundo um final de semana abençoado. Deus grande e maravilhoso, Criador de todas as coisas, Pai de Jesus Cristo, nosso Salvador, é no nome dele, de Jesus. Estou aqui em oração, quero te agradecer por esse momento, te apresento todas as pessoas que estão me ouvindo, a família de todos, a minha família, a minha vida, essa missão, os novos inscritos do nosso canal, abençoa, aliás, todos. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei um tema para a palavra do dia dizendo uma só carne. E é um assunto hoje muito delicado, um assunto difícil para me falar aqui, porém, é um assunto de suma importância, pois se está na Bíblia, e como eu falo aqui nesse nosso canal, uma palavra simples, palavras bíblicas dentro da Bíblia, então nós vamos tratar desse assunto, tá certo? Este assunto é basicamente mais ligado para pessoas que já são casados. Porém, se você ainda não é casado, por isso que eu não vou chamar você de senhora nem senhor, porque não são casados ainda, mas pode servir para você esse assunto para posteriormente na sua vida de casado. Tá bom? Ou casada, se for mulher. Gente, o casamento, a gente precisa entender que é uma união que teve a sua origem nas próprias mãos de Deus, no pensamento, no coração de Deus. O texto base que eu li aqui aponta isso. Então o casamento é uma coisa sublime. Portanto, é algo que deve ser trabalhado antes de ser concretizado, deve ser estudado, deve ser... Por isso que tem aquele período, né? De se conhecer alguém e ter o período de namoro, depois assume um compromisso maior, que a gente chama de noivado, para depois a concretização do enlace matrimonial chamado
casamento. Não é? A coisa é séria, tá? Embora que hoje, gente, virou uma banalidade. As novas introduções ideológicas no mundo para a sociedade veio quebrando, derrubando, destruindo, desfazendo todo esse princípio, né, divino sobre a união conjugal. No começo, quando o casal, né, se conhece, eu estou falando assim, o casal casado mesmo, tá? Já passou o período de namoro, noivado, casamento. Eu estou falando isso por conhecimento de causa, tá bom? Eu tenho propriedade para falar sobre isso. Então, quando o casal, no início, primeiros dias, que até é chamado de quê? Lua de mel. Infelizmente, muitos, não muito tempo depois, aquela lua chamada lua de fel, lua de sofrimento. Mas no começo tudo é tão bonito, flores, amor pra lá, amor pra cá, né? Bandejinha com café, com pão, pãozinho assado, com queijo, na cama, né? O homem leva para a esposa, e até vice-versa, a esposa leva para o marido, né? Bem para lá, amor para cá, filho, filha, vida. Mas depois, eu não sei se parece que a convivência vai levando para alguns casais, não são todos, graças a Deus não são todos, mas a grande maioria, a convivência vai levando a pessoa ali, ambos, a uma espécie de enjoo, enjoando um ao outro, né? E aí vão se abusando. E aqui a gente observa, no texto base que eu li, que Deus, quando observou o homem, viu que ele estava só, decidiu fazer uma mulher, uma esposa. Deus não fez Eva nem da cabeça, da parte do corpo de Adão, nem dos pés, nem para Adão pisar, se fosse nos pés, e da cabeça para a mulher também, né? Não ter conflito, mulher com homem. Deus fez exatamente a costela. Eu acredito do lado esquerdo de Adão, do próximo do coração, onde ali emana amor, né? Nessa linguagem tipológica que a gente chama de coração aqui, o coração cardio, mas a gente sabe que o coração, no sentido do amor, é a mente. Então, Deus fez Eva, Adão acordou daquele sono, daquela cirurgia. Deus foi o primeiro cirurgião humano, no homem, né? O primeiro cirurgião que o homem se submeteu. Adão devia ter uma cicatriz, né? Na costela. Aí, quando ele acorda, ele diz: meu Deus, que coisa linda. Esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, uma só carne. Por isso que eu dei esse tema. Mas aonde eu quero chegar mesmo hoje é um assunto delicado. Por quê? Porque diz aqui o texto que, deixa eu ver, versículo de número 25, e ambos, os dois, né, estavam nus, ou seja, sem roupas, homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Eu quero chamar a atenção nisso aqui. Quantos casais hoje são casados, mas não conseguem mais ficarem nus dentro do mesmo ambiente, ou seja, ou no quarto ou no seu banheiro? Se é casado, aquele casal está casado legalmente, também religiosamente, aquilo é legal, não há do que se envergonhar, é como se fosse Adão e Eva. E aqui, quando Adão acordou e viu Eva, tanto Adão estava nu, como Eva estava nua, e eles não se sentiam envergonhados. Tem casal hoje que a esposa não tira a roupa, né? nem a roupa de cima, nem a íntima, e o marido também
um na frente do outro. O tempo foi passando e parece que o afastamento, né? A falta de contato, a falta de amor, de relação, mesmo que eu estou falando, você está entendendo, a senhora Senhor, deixando eles envergonhados. Não posso nem despir diante da minha esposa, nem diante do meu esposo. E observa, por isso que eu li o capítulo 3, a propósito de Gênesis, versículo 7, que fala também sobre nudez, só que diferente agora, diz assim, ó, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e costuraram folhas de figueira e fizeram para si roupas. Não podiam ver mais a nudez um do outro. É como alguns casamentos hoje, que no começo, lua de mel, né? Era a luz acesa e todo mundo se vendo. Agora não. Isso fala de falta de intimidade, né? De um casal. E a Bíblia expressa quando fala sobre essa questão conjugal. Paulo mesmo falou muito sobre isso. Ele fala na carta dele aos Efésios, capítulo 5, versículo 31 e 33, assim, ó, vê só. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma carne. Ele está parafraseando aqui o que Adão falou, que eu já li na leitura base. Versículo 33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher reverencie o marido. Quando ele fala do marido assim, para o marido amar sua própria esposa como a si mesmo. Ora, se eu me amo, se eu tiro minhas roupas para ir no banheiro tomar um banho, por exemplo, para ir diante do espelho, eu me apresento para mim mesmo. Se eu me amo e me trato assim, devo também tratar a minha esposa dessa forma. Que ela me veja assim e que eu a veja também. Como Deus fez com que Adão e Eva vivessem quando Adão acordou do sono daquela anestesia que viu sua mulher. Estavam ali à vontade, na intimidade, e não se envergonhavam. Isso é sério, gente. É um momento de reflexão para saber, será que meu casamento está precisando de algum ajuste? O que aconteceu para a gente hoje ter vergonha um do outro? Veja o que Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, vou ler versículo 1 ao 3, depois o 5, quando ele dá uma resposta a perguntas, várias perguntas, em relação ao casamento. Ele diz assim, ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, sua esposa, no caso aqui, né? E cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, seja bom. E da mesma sorte a mulher ao marido, ou seja, há uma reciprocidade aqui de tratamento. Não vos defraudeis, presta atenção nesse texto agora, viu? Versículo 5. Um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo. Deixa eu explicar isso aqui. Se não vos defraudeis um ao outro. Digamos que a esposa, por alguma razão, de cunho espiritual talvez, queira se abster da relação sexual com o seu marido. Combine com ele e ele, de comum acordo, aceitando, consentindo, né? Que haja, isso eu estou falando se for mulher e também se for o marido, né? Olha, amor, meu bem, querido, a gente vai passar uns dias, tá, sem ter nenhum contato mais íntimo. Mas aí veja o que Paulo diz. Não façam isso, mas ele diz, senão,
por consentimento mútuo, ou seja, de acordo dos dois. Aí ele explica para qual razão? Para vos aplicardes à oração. Vou dedicar um tempo mais profundo na oração, que eu estou precisando me chegar mais a Deus. Então, amor, eu vou parar um pouquinho de sair, tá bom? Essa nossa carnalidade. Segue aqui o texto. E depois, ajuntai-vos, diz ele aqui, outra vez. Aí ele diz por quê? Para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Porque aí se afasta, né? Amor, vou me afastar um pouquinho, aí vou orar. Mas se demorar muito tempo, vai ficar como o caso que eu falei aqui de Gênesis capítulo 3, versículo 7, que não vai poder mais olhar o corpo do outro despido, nu. Vai ter vergonha, porque o hábito, né, o costume parou, cessou há muito tempo. Gente, isso é muito sério. Glória a Deus. Eu te agradeço, Papai do Céu, por essa revelação bíblica que o Senhor está me dando. Eu vou encerrar, queria ter mais tempo. Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 5. Veja como Deus valoriza a questão do casamento. Preste atenção. Uma das leis. Quando algum homem, se é Deus falando a Moisés, tá? Moisés instruiu o povo. Repito. Quando algum homem tomar uma mulher como esposa, não sairá à guerra, nem se lhe imporá carga alguma. Veja só. Por quê? O homem vai ficar livre da guerra, o jovem, né, o varão, porque casou, e não vai ter cargo, responsabilidade nenhuma. Veja por quê. E veja o tempo. Deus ainda define o tempo. Por um ano inteiro ficará livre na sua casa. Férias durante 12 meses. O homem. Mas para quê? E alegrará, diz o texto, a sua esposa que tomou. Veja como Deus leva a sério a relação conjugal, o amor. Isso aqui é uma lua de mel prolongada. 12 meses o homem lá com a sua esposa. Gente, que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de mim, de você, da senhora, do senhor, de todos nós, que possamos fazer o que é correto até nessa intimidade. A mensagem foi longa, mas acredito que foi proveitosa para todos nós. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.